Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. É mais um fim de dia. Terça-feira, fim de dia, noite. Mais uma bênção que tivemos a oportunidade de ultrapassar nas nossas caminhadas, jornadas, na nossa vida física, ultrapassando desta forma as fronteiras do invisível, as dificuldades das nossas vidas, muitas das vezes sempre acompanhados com os nossos abanagados mentores, mas tudo por bênção divina. Por isso, agradecer a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe, Águila, Quatai 108, e aos nossos abanagados mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros e ministros, e todos os outros espíritos que nos rodeiam, caminham ao nosso lado para nos auxiliar neste dia, neste planeta, nesta encarnação, nesta altura das nossas vidas. Por isso vamos pedir a Deus, vamos nos harmonizar e nos preparar para mais este nosso convívio de hoje, terça-feira. É mais uma rica e feliz oportunidade, buscando em Deus Pai Todo-Poderoso essa condição física e espiritual, também mental, que cada um de nós consiga, juntamente com os nossos ministros, os nossos mentores, esses abanagados mensageiros de Deus, os cavaleiros, as nossas guias missionárias, vamos buscar esse poder infinito, rogando a Jesus divino e amado Mestre, e ao grandioso Simiromba de Deus, pois é, salve Deus, que é o nosso Pai Seta Branca, que cada um de nós possa levar no fim deste dia o que realmente busca, que é a harmonia, o equilíbrio da nossa consciência para todos os nossos afazeres, quer sejam físicos, quer sejam espirituais, mediúnicos, que nós temos sempre a oportunidade de fazer neste planeta, não é? E temos o grande compromisso de também executar em Cristo Jesus. Então, salve Deus, vamos neste instante mentalizar esses iluminados que estão sempre ao nosso lado, nesta jornada física nossa, que outrora assumiram esse compromisso esse compromisso divino junto a Deus Pai Todo-Poderoso, ainda no mundo espiritual. E tem, com certeza, o compromisso de nos assistir. Então, salve Deus, vamos neste instante em busca dessa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus divino e amado Mestre. Jesus é o caminheiro da vida eterna, não é, meus irmãos? Salve Deus. Desta forma, Jesus procurou incutir nos seus seguidores a noção da justiça divina. Nada mais que a justiça de Deus Pai Todo-Poderoso, sobrepondo-se à justiça dos homens, com certeza. Já nesse tempo, vai longe, os escribas, fariseus,
se prendiam muito às leis e à religiosidade, à santidade legal ou exterior e, desta forma, entendiam a justiça de modo muito deformado, o que causou muitos e muitos diálogos, inclusive de certo tom muito ásperos entre esses fariseus e o Mestre Jesus. Salve Deus, que buscava única e exclusivamente esclarecer a todos e os factos à luz do Evangelho. Por isso, salve Deus, meus irmãos. Devemos ter claramente a noção da justiça divina, do poder universal em nossa consciência, a tranquilidade, porque temos todas as condições de aprender a prática dentro da nossa doutrina. Salve Deus, que é com amor, com humildade e, acima de tudo, com tolerância, não é? Com também amor, sem qualquer preconceitos nem julgamentos, sabendo nós entender e perdoar, praticando, pois, esta justiça de forma única e exclusivamente superior à desse tempo dos escribas e fariseus, não é? E, salve Deus, Jesus, divino e amado Mestre, até deixou dito, guardai-vos de todos os falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos, afinal, os conhecereis, não é? Porventura, se colhem uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Claro que não é. Então, assim, toda a árvore boa dá bons frutos e a árvore má, maus frutos dará, não é? Nunca pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos será unicamente cortada e metida no fogo. Assim, pois pelos frutos se conhece a sua qualidade. E aqui, salve Deus, e aqui, Jesus divino e amado Mestre, os falsos profetas são aqueles espíritos espíritos das trevas que tentam pôr palavras e atos na nossa mente, na nossa caminhada, no nosso espírito, enganando, que são enganadores a atrair e a conduzir o homem por caminhos escuros, muitas das vezes pregando mentiras e ideias, muitas das vezes conceitos, seduzindo a nossa alma com o que muitas das vezes apregoam ter recebido de elevados espíritos. Salve Deus! Mas eles não conseguem, por muito tempo, o seu objetivo. Com aquele que estiver atento às suas intenções, porque facilmente se mostram pelas suas ações, geralmente diversas
que são diferentes daquilo que pregam, que demonstrando ser na sua essência. E aqui a natureza dos seus frutos será única e exclusivamente a observação daqueles que se intitulam mensageiros de Deus. Aqui, salve Deus, revela a realidade. A maioria não sabe o que é, muitas das vezes, o amor, nem única e exclusivamente a tolerância e nem muito menos a humildade. Porque são vaidosos, são fanáticos, se lançam contra, muitas das vezes, outros irmãos, irmãs, outras doutrinas, com tão grande violência, muitas das vezes proclamando-se únicos donos da verdade. Na doutrina do amanhecer, o mestre Jaguar tem a serenidade e evita muitas das vezes profecias, porque recebe a todos sem distinção de cor, de origens, religião, de grau, de cultura ou nível social. Salve Deus, porque sabe que tudo isto é componente da personalidade de cada um, e o que interessa única e exclusivamente é a individualidade. O espírito que necessita do auxílio de nossa corrente, de nossa emanação, conhece as boas e as más árvores, porque sabe distinguir o santo do demónio. Vamos falar assim, salve Deus. Mas não se preocupa senão em amá-los com a mesma intensidade, dedicando-se com todo o seu amor, ajudá-los. Nunca faz previsões e nunca ataca, nem investe ataques a outras doutrinas ou religiões. Com a grandiosa simplicidade de uma árvore, oferece a sua sombra e os seus abençoados frutos a qualquer um que dele se acerque. Salve Deus! A fim de que possa obter o repouso e o alimento única e exclusivamente para o seu espírito. Graças a Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade de meu Pai, que é Deus, que está nos céus, este sim entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, porventura não profetizamos em teu santo nome, e em teu nome expelimos os demónios, e em teu nome não operamos prodígios? E então eu lhes direi: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, que operais a iniquidade. Desta forma,
Graças a Deus. Desta forma, sabemos que o poder das trevas, dos vales negros, dos planos inferiores é muito grande. Tanto que Jesus foi acusado pelos fariseus após um trabalho de desobsessão a princípio. O príncipe dos demónios, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, e se os vales negros expulsará. Os vales negros está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino se eu expulso os demónios? Por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, desta forma, eles mesmo serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, é porque está chegado a vós o reino de Deus. São muitos os que atuam fora da lei crística. E embora tenham muito poder e realizem grandes fenómenos, não têm a ligação com Deus Pai Todo-Poderoso, usando feiticismo, muitas das vezes magia negra e outras forças em luz. Este Jesus não reconhece, nem quer a sua aproximação. Esta advertência é muito séria. E muitos jaguares, salve Deus, se perdem por não observá-la, cruzando corrente em outras doutrinas, achando que estão se beneficiando com uma adição de forças, quando na verdade estão única e exclusivamente perdendo a sua identidade junto aos nossos mentores, distanciando-se do grandioso Mestre Jesus na doutrina crística, na doutrina do amanhecer. Salve Deus! Já temos tudo quanto precisamos para a nossa evolução espiritual, não havendo necessidade de buscar coisa alguma em outro qualquer lugar. E aquele que não, salve Deus, não se sente realizado, deve, com certeza, salve Deus, deixar a corrente e se filiar onde se sentir melhor. Mas nunca tentar se dividir, porque estará se perdendo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Palavras do Mestre Jesus, não é? E veio a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela, graças a Deus, não caiu.
porque única e exclusivamente estava assente sobre rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as observa, será comparado ao homem estulto que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela, o que é que seria que aconteceu? Salve Deus, caiu. E foi grande a sua ruína, e aconteceu que, tendo acabado Jesus este discurso, admiravam-se as turbulências da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas e os fariseus assim diziam. Jesus, divino e amado Mestre, e a sua doutrina, elas são única e exclusivamente universais, ao alcance de todos os seres físicos, de todos os espíritos, de todos os níveis intelectuais, mentais, porque são fruto do amor e da simplicidade, devendo passar pela sensibilidade e pela razão para serem entendidas pelo coração. Desta forma, salve Deus, meus irmãos, o Evangelho vem sendo pregado através dos séculos, e milhões e milhões e milhões de pessoas o ouviram e o leram, mas, infelizmente, poucos seres físicos o praticam. De nada adiantam palavras e boas intenções se não houver ação. Desta forma, temos que nos evangelizar, fazer única e exclusivamente, fazer Jesus nascer em nossos corações, a fim de que possamos viver a doutrina crística, buscando intensificá-la em nós pelo trabalho na lei do auxílio, transformando o ideal amor na ação, na caridade, e com isso, obedecendo à conduta doutrinária, estaremos então edificando a nossa casa sobre a rocha, resistindo desta forma às intempéries da vida, porque, caso contrário, a nossa casa, ela ficará sobre a areia, sem qualquer resistência, sendo tragada pelas avalanches que fazem sucumbir única e exclusivamente os fracos e os aflitos, desesperados, porque não têm como se segurar nas palavras do divino e amado Mestre. A doutrina do amanhecer, ela tem uma grande vantagem, é um sistema crístico. É um sistema crístico, isto é, já veio dos planos superiores através de nossa mãe, Águila 4108, nossa clarividente tia Neiva, nossa clarividente mãe Águila 4108, prontinha
e sem necessitar de qualquer tradução, porque ela já traduziu tudo, ou interpretação que fosse, preservando a pureza dos seus ensinamentos e a eficácia dos nossos rituais e trabalhos de forma simples e objetiva, acessível a qualquer um que tenha amor em seu coração. Graças a Deus. Independentemente do seu grau de cultura, do seu intelecto, a compreensão de suas leis permite a realização de trabalhos cuja magnificência nem se pode imaginar pelo alcance que atingem nos planos espirituais superiores. Salve Deus, e pelo poderoso leque de forças que é manipulado, proporcionando grandiosos fenómenos, conscientes e confiantes em nossa doutrina, com o amor de nossos corações, e sabendo desta forma que podemos e o que devemos fazer, seremos sempre uma espada viva e resplandecente a vibrar por todo este universo. Salve Deus! Jesus divino e amado Mestre disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e ser-vos-á aberto essa porta, porque o que pede, recebe, o que busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. Ou que homem há, porventura, entre nós, que seu filho lhe pedir, não lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas a nossos filhos, quanto mais nosso Pai, que está nos céus, dará benefícios aos que lhe pedirem. E assim, desta forma, tudo o que nós queremos vos façam os homens, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. O jaguar tem de manter severa vigilância sobre si mesmo. Os nossos pensamentos, as nossas ações, pautando pela correta conduta doutrinária, entrando em harmonia com os planos espirituais superiores, a fim de que possamos saber o que pedir e o que buscar. Pedir, buscar e bater com tolerância, humildade e amor. Estas são as posturas típicas do jaguar. O jaguar consciente da doutrina do amanhecer, da doutrina que, pelo seu conhecimento, soube dominar a sua personalidade e deixar a sua individualidade agir livremente, buscando o contacto com Deus, única e exclusivamente com Deus. Este sabe do que precisa aquele filho e certamente lhe proporcionará alegrias e felicidades.
é preciso saber o que pedir. E aqui temos um provérbio até oriental, não é? Diz que ao pedirmos alguma coisa a Deus, devemos ter o maior cuidado, porque Ele pode nos atender. Esta sabedoria nos alerta sobre situações e necessidades para as quais pedimos a ajuda divina sem, muitas das vezes, percebermos que são passagens kármicas, caminhos estreitos que temos que percorrer e que essa ajuda só poderá vir do nosso próprio interior. É o nosso aprendizado, é uma provação, e Deus, nosso Pai, bem como os nossos queridos e abnegados mentores, nada poderão fazer senão nos observar conforme o nosso merecimento. Então, salve Deus, teremos ajuda quando esta for possível. Quando esta for possível e positiva para o nosso espírito, porque também de nada adianta pedir que a espiritualidade maior, que nos trate de forma diferente daquela que tratamos os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Mas os fariseus, não é? Quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca ao povo, se reuniram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo, o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Assim mostrou Jesus a importância do amor e a si mesmo, que se projeta aos que estão ao nosso redor. Se nos dedicarmos à lei do auxílio e vivermos com amor, paz, com tolerância e com humildade, e pacificando muitas das vezes os aflitos, pacificando os inquietos, harmonizando os desequilibrados, consolando inclusivamente os que sofrem, certamente seremos objeto da misericórdia divina. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado é o caminho para a vida, e tão pouco os que acertam com ele. Jesus nos adverte para as dificuldades do nosso caminho, para a evolução do nosso espírito,
para a evolução espiritual, para que estejamos alerta para os fáceis caminhos da perdição. Então, mais uma vez, desta forma, tem um mestre jaguar de saber se livrar de suas cargas negativas transcendentais, aprimorando o seu espírito pela perfeita assimilação da doutrina e por seu comportamento nas 24 horas de cada dia. Para isso, canalizando as suas forças e os nossos pensamentos, cumprir as orientações dos planos superiores. Salve Deus! É difícil, não é? Com certeza, é difícil. É difícil resgatar as faltas do nosso passado. É doloroso e exige amor. Amor e perseverança, porque a força nativa de nossos instintos se contrapõe muitas das vezes aos nossos ideais doutrinários. E isso causa um enorme estreitamento de nossos caminhos, porque o prazer material, a luxúria, a ambição e a vaidade se tornam largos esses caminhos. Salve Deus! E há que se ter muita consciência para não se deixar levar pela nossa personalidade afetada pelos falsos sentimentos, desabando muitas das vezes nos vales negros, nos abismos, pela nossa fé. Muitas das vezes fazemos a ligação com os espíritos superiores. Graças a Deus. E vamos aprendendo acumulando bónus hora, não é? Que nos serão de grande valia. Quando, ao chegarmos às portas estreitas, então vamos deixando de dar a grande importância ao ter fruto, ao ser o fruto da personalidade que só nos prejudica na nossa evolução do nosso espírito. A dor, muitas das vezes a dor nos leva a pensar nos leva a conhecer, e conhecer nos leva à fé, a crer nos poderes divinos, nos poderes espirituais. Graças a Deus, com os quais devemos, com certeza, estar em harmonia, sintonia, harmonia mental, sentimentalmente, para podermos nos elevar espiritualmente. Desta forma, muitos são os que procuram esse portal da vida, mas poucos os que acertam com ele, não é? Mais uma vez as palavras do Mestre dos Mestres. Mais uma vez a palavra do Mestre dos Mestres. Não querais julgar para não seres julgados, pois como o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirmos, nos medirão também nós. Porque vês desta forma o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho. Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar-te
do olho um argueiro, quando tens no teu uma trave? E o Mestre Jesus ainda disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mestre Jesus, sabedoria, a grandeza, mais uma vez aqui, a grandeza do jaguar, não é? A grandeza do jaguar, não é? A grandeza do jaguar, ela não está somente no seu amor, na sua tolerância ou na sua humildade, e está também na sua conduta doutrinária, que lhe dá integridade e firmeza, fazendo com que ele domine os seus sentimentos e não seja dominado por eles. Sabe que faz parte integrante do universo, da natureza, onde prevalece a lei universal e onde a justiça divina rege a todos com a lei de causa e efeito. O mestre jaguar tem consciência de que deve usar a sua força e os seus conhecimentos para ajudar a si próprio e aos seus irmãos, encarnados e desencarnados, salva Deus, não é? Sem restrições, sem qualquer restrição, qualquer ordem, sem críticas nem julgamentos. Quando falamos em humildade, nos referimos à capacidade de aceitação plena de críticas, muitas das vezes adversas, sem revoltas ou indignação às supostas ofensas que podem partir de alguém que é um cobrador, por exemplo, ou está inclusive atuando por ele e aproveita uma situação para testar a nossa capacidade do médium em questão, e também o amor e a humildade que devemos ter. Se forem verdadeiras as críticas, então devem ser aceites, sem nos melindrar, porque existe nas profundezas da nossa mente um orgulho que tende a minimizar o nosso senso de autocrítica e muitas vezes exagerar os erros dos outros. Isto é, muitas vezes tentamos corrigir alguém que comete erros menores do que os nossos. Por isso, devemos evitar julgamentos e, acima de tudo, correções, porque jamais estaremos em condições de fazê-los devido às nossas fraquezas e imperfeições. Graças a Deus, não é? Uma coisa é certa: todo o mal que fazemos, ele recai sobre nós mesmos, pela lei de causa e efeito, pelo nosso karma. Assim, vamos deixar que cada um cumpra o seu destino, evitando condená-lo por as suas ações, quando Jesus, divino e amado Mestre, ajudou, por exemplo, a adúltera Madalena, a adúltera, de se livrar de seus algozes, que clamou àquele que estiver isento de culpa que atire a primeira pedra. E todos, calados e tocados em suas consciências, reconheceram as suas imperfeições
e se retiraram. Desta forma, não dês aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as acalquem debaixo dos pés e, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Graças a Deus, né? Devemos ter cuidado em admitir no nosso círculo doutrinário aqueles que dão maus frutos, maus exemplos, e por conseguinte são árvores más. Mas porque corremos o risco de se voltarem contra nós pela força dos conhecimentos que lhes foram transmitidos dentro desta doutrina do amanhecer, é impossível esta seleção, porque o médium entra no desenvolvimento e começa automaticamente a progredir dentro da corrente indiana do espaço por suas consagrações e, como comumente é dito, por suas conquistas individuais, na sua individualidade, sem preconceitos e sem julgamentos. Vemos com certeza situações complexas em que muitos se colocam à revelia da conduta doutrinária e, contrariando todos os ensinamentos de Qatai 108, lutam contra o seu próprio reino. Infelizmente temos que vibrar, ou graças a Deus temos que vibrar positivamente para que possam se superar e reencontrar os seus caminhos, porque não poderão nos dilacerar, já que estamos protegidos pela espiritualidade maior. Graças a Deus. E terão que responder pelo não cumprimento do seu juramento, quando na sua iniciação é emocionante sentir que o nosso sistema crístico, evoluído nesses quase 2000 anos, única e exclusivamente pelo amor, pela tolerância e pela humildade, e modificou muitas das vezes este conceito básico do Sermão da Montanha, dando oportunidade aos cães e aos porcos de se evoluírem numa doutrina contra a qual, se não forem tocados pela força do amor, o amor divino, inutilmente tentarão se lançar. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E assim nos falou o Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus. E assim será este chamado para toda a humanidade. Porque se nós perdoarmos aos homens os nossos pecados, também nosso Pai Celestial nos perdoará os nossos pecados. Mas se nós não perdoarmos aos homens, tampouco nosso Pai nos perdoará os nossos pecados. Nós não temos como julgar os nossos irmãos e irmãs, e assim temos que usar a nossa tolerância para com todos, perdoando as suas más ações, porque, acima de tudo, não podemos alcançar os seus motivos ou as suas causas. Muitos acontecimentos são desencadeados por forças de obsessões e jamais podemos condenar os outros, mesmo quando nos atacam e tentam nos atingir. Pois não há como saber se são sentimentos atuais ou se são sentimentos transcendentais.
se são frutos de males que lhes causamos em vidas passadas, a misericórdia nos ensina a perdoar, porque estaremos vibrando positivamente, enfraquecendo as vibrações negativas que nos chegam. Desta forma, salva Deus, aliviando a mágoa e o ódio daqueles irmãos e irmãs que se dizem nossos inimigos. Perdoar do fundo de nosso coração o mal que vemos muitas das vezes ser cometido contra nós ou contra outros irmãos e irmãs, porque existe o Supremo Juiz que irá, com certeza, pesar e julgar todas as nossas ações, e só a Ele compete absolver ou penalizar aqueles que agem pela força do mal. Sabendo desta forma, os motivos e as intenções de cada ato por nós praticado, o Mestre Jaguar tem a consciência do universo e por isso não se ofende com a maldade alheia. Perdoa os que estão errados, porque, salve Deus, sabe que na verdade eles não estão sabendo o que fazem. E quando, muitas das vezes, jejuais, não vos ponhais tristes como os hipócritas que desfigurados os seus rostos para fazerem ver aos homens que jejuam. Na verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareças aos homens que estás jejuando, mas somente a teu Pai, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que está presente a tudo o que há de mais secreto. Deus que vê o que se passa em segredo, dar-nos-á a recompensa. Estas palavras de jejuar sobre se refere ao jejum da alegria, isto é, os sentimentos difíceis pelos quais havemos de passar nesta encarnação, nesta existência terrena. Então não devemos parecer tristes ou preocupados, mas sim tentar superar esses sentimentos e sermos luzes, resplandecer por todo este universo, em todos os momentos de nossas vidas, de nossas caminhadas, porque o Mestre Jaguar se abstém de muitas coisas, mas a sua consciência o obriga a guardar para si mesmo este jejum, sem se lamentar ou se queixar para ser elogiado pelos outros seres físicos. Somente ele e nossos queridos e abnegados mentores sabem de nossos poderes, de nossa força, de nossas alegrias, de nossas dores. E sim, dores, mas sem sofrimento. O Jaguar sabe de seus compromissos transcendentais e enfrenta as suas dores e tristezas com perfeito conhecimento do quadro que se lhe apresenta. Por isso, não sofre, não reclama, não deveria existir revolta em nosso coração, mas sim humildade.
Coração humilde reconhece que está colhendo do que plantou. Plantou quando? No passado. E que se dedica com maior intensidade à lei do auxílio, buscando aliviar o seu karma sem exibir os seus poderes. Sabe com certeza agir com suavidade e segurança, caminhando firme em sua conduta doutrinária e agindo com misericórdia discreto, sabendo que o Mestre Jesus pode vasculhar a nossa mente e o nosso coração, onde não encontrará nem mágoas, nem revoltas, nem tristezas, nem agonias, nem desequilíbrios, só amor e gratidão. Agradecimento por tantas oportunidades de nos encontrarmos com o nosso passado e corrigirmos as nossas ações e reações, buscando trabalhar cada vez mais e melhor na lei do auxílio, com alegria, entusiasmo, porque só desta forma poderemos com certeza fazer o que de melhor sabemos, não é? E meus irmãos, minhas irmãs, eu vou-me agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara e aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros, que sempre nos assistem, nos guardam, nos protegem. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos, que Jesus possa iluminar cada um de nós nesta noite abençoada, enviando para todo o lado um grande abraço. Um abraço com muito carinho, que as dificuldades do dia estejam ultrapassadas, que esteja tudo em paz, é o que eu desejo a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, que Deus Pai os ilumine nos vossos lares, nos vossos corações, nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos espíritos. Salve Deus e graças a Deus.